Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esses vídeos que estamos fazendo para auxiliar você na leitura da Bíblia. Estamos chegando ao final do ano, estamos completando a nossa tarefa e talvez você esteja atrasado. Eu quero te encorajar a deixar o que ficou para trás, prosseguir a partir de agora e depois você vai acertando. Hoje nós vamos nesse vídeo falar um pouco sobre as cartas paulinas. Elas são 13 com uma ressalva, que eu já falo daqui a pouco. Começa na Epístola aos Romanos, nós fizemos um vídeo especial sobre isso, se você não viu, está aqui nessa playlist, aqui mesmo no canal, você pode assistir. E vai até Filemon. São 13 cartas, 13 epístolas, onde não existe discussão entre os evangélicos tradicionais, conservadores, que esses livros, essas epístolas, são de autoria do apóstolo Paulo. Agora, a ressalva é que existia no passado uma discussão muito forte a respeito de Hebreus, se ela pertencia ao apóstolo Paulo ou não. Por muito tempo foi considerada também uma carta paulina, depois começou uma discussão muito forte. Hoje, muitos teóricos já partem do pressuposto que Hebreus, indiscutivelmente, não é de autoria paulina. Então, existe aqui uma ressalva, existe aqui uma contradição. Então, nós estamos fazendo esse vídeo para falar das epístolas paulinas, daquelas que são efetivamente paulinas. Romanos nós já falamos, então nós vamos fazer uma breve introdução desses outros 12 livros, de 1 Coríntios a Filemon. Vamos fazer introduções muito curtas, simples, tudo aqui nesse vídeo, tentar trazer algumas pequenas chaves para você compreender cada um desses livros. Bom, começando com 1 e 2 Coríntios, o apóstolo Paulo trabalhou naquela cidade. O apóstolo Paulo trabalhou na cidade de Corinto, uma cidade muito importante naquele período, uma cidade de cultura grega, uma cidade de diversas religiosidades, de muita filosofia e de muita promiscuidade. E depois de trabalhar naquela cidade, o que ocorre é que aquela igreja, depois da saída do apóstolo Paulo, ela se corrompeu terrivelmente. Nós nos assustamos quando lemos, sobretudo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É assustador. Nós encontramos situações terríveis. Por exemplo, um membro da igreja estava tendo relações íntimas com a sua madrasta. A situação era de fato severa. Havia divisões duras e irreconciliáveis a princípio dentro da igreja. Uma igreja dividida, uma igreja onde na ceia do Senhor, que era praticada como Jesus fez originalmente com vinho e pão, os irmãos ficavam alcoolizados. Então, quando lemos 1 e 2 Coríntios, vimos e assistimos um cenário muito triste, mas são cartas que nos ensinam muito. Nós mesmos aqui na igreja fizemos a exposição desse livro, porque é uma carta muito atual, porque muitos dos problemas absurdos daquele tempo, infelizmente, se repetem na igreja do século XXI, então é uma carta muito, muito atual. Eu encorajo você a fazer a leitura dessas duas epístolas. Depois, nós temos a carta aos Gálatas. Recebe esse nome porque ele escreve para a igreja que se encontrava numa região daquele tempo, que era a Galácia. Não é uma cidade, é uma região. E os crentes da Galácia estavam tendo uma dificuldade. A dificuldade de entender e compreender que Cristo Jesus os tinha libertado através da sua graça e eles precisavam seguir a lei espiritual do Antigo Testamento. Mas os princípios judaicos, a lei cerimonial, religiosa, a lei civil do Antigo Testamento não era mais necessária, mas muitos irmãos estavam sendo obrigados por aqueles que eram de origem judaica a cumprir parte do Antigo Testamento que nós, como seguidores de Jesus, não precisamos cumprir mais. Então ele escreve essa carta para nos ensinar a respeito da lei de Cristo, que é maior do que essa lei veterotestamentária da qual nós estamos livres. Então é um livro que nos ensina muito a respeito de lei e graça. Depois chegamos na carta aos Efésios. Essa igreja plantada pelo apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, era uma das maiores igrejas do primeiro século. Jerusalém, a igreja, foi muito perseguida e logo definhou. Então, nos primeiros séculos, Éfeso, Atenas, Antioquia, Alexandria, Roma, são cidades muito importantes onde a igreja cresceu muito. A cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, na verdade, era possivelmente nesse período talvez a maior e mais importante igreja. Ela foi plantada numa condição especial, Deus deu muita graça para o apóstolo Paulo naquele período, ele ficou naquela cidade por 2 anos aproximadamente, e depois ele escreve uma carta para aquela igreja,
os encorajando, os ensinando e dando mais uma contribuição espiritual para aquela igreja. Uma carta muito simples de entender, comparada a outras, porém que nos ensina muito também a respeito da graça de Deus, sobretudo sobre a eleição. Existem alguns versículos chaves que nos ensinam muito sobre a doutrina da eleição. Uma carta muito especial também. E aí chegamos à carta aos Filipenses, que são os crentes que moravam na cidade de Filipos. Nós temos ali no capítulo 2 versículos maravilhosos que nos ensinam a respeito da humilhação de Cristo quando veio à terra e a sua glorificação posterior. Uma carta que nos ensina muito sobre nos alegrar nas provações, nas adversidades. Quando estiver passando por lutas e tribulações, quando você estiver triste, chateado, leia Filipenses e tenho certeza que você vai ser renovado, a sua alegria vai ser renovada pelo Senhor. E aí existe uma outra carta, que é a carta aos Colossenses, que são os crentes que se encontravam na cidade de Colossos. E aqui o apóstolo Paulo vai trabalhar mais uma vez, ensinar, falar sobre realidades espirituais, uma carta que nos ensina muito sobre a nossa condição em Cristo Jesus. E aí ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, carta aos irmãos que se encontravam na cidade de Tessalônica. E essas cartas são muito interessantes, porque os irmãos de Tessalônica tinham a convicção que Jesus iria voltar naquele momento. E muitos irmãos deixaram de trabalhar, inclusive, abriram mão dos seus empregos. E aí ficaram pobres. E a igreja passou a necessidade. Então o apóstolo Paulo teve que dizer o seguinte: olha, nós não sabemos quando Jesus vai voltar efetivamente. Temos que ter esse sentimento que pode ser a qualquer momento, mas por outro lado, devemos continuar trabalhando e preparados para o fato que talvez não seja na nossa geração. Então ele faz uma correção e vai nos ensinar muito a respeito do fim dos tempos, a respeito da vinda do anticristo, a respeito da nossa vida futura após a morte. Então é um livro que nos ensina muito sobre esses temas. O capítulo 2 dessa carta, inclusive, nos ensina muito a respeito do anticristo, da 2ª Tessalonicenses. Vale muito a pena você ler. E você não encontra esse conteúdo dessa densidade em nenhuma outra carta do Novo Testamento, a não ser em Apocalipse, naturalmente. Quando nós fechamos 2ª Tessalonicenses, de Romanos e 2ª Tessalonicenses, nós temos um grupo de cartas paulinas, que são chamadas das epístolas gerais do apóstolo Paulo. Aí nós temos 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Essas cartas, essas 4 cartas, são paulinas também, mas elas estão numa segunda subdivisão, que são chamadas de epístolas pastorais. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não se dirige à igreja, ou às igrejas, como no caso das igrejas da Galácia, mas ele se dirige agora a pessoas. E é muito interessante porque 1ª e 2ª Timóteo são 2 cartas para a mesma pessoa. Timóteo, que era um jovem que foi mentoreado pelo apóstolo Paulo, um jovem discípulo do Senhor, que pastoreava uma das maiores igrejas da época, que eu já acabei de dizer nesse vídeo, que era a igreja de Éfeso. Então ele era o pastor de Éfeso. E ele precisava de encorajamento, porque ele era jovem de idade, apesar da sua maturidade espiritual. De forma que o apóstolo Paulo se dedica a escrever para aquele pastor jovem que ele contribuiu para a formação, que mentoreou, que foi missionário junto com ele em muitos momentos. Então ele escreve para encorajar, para instruir, para ensinar. Essas 2 cartas ensinam muito, muito, muito sobre como um pastor precisa se portar, como um pastor precisa lidar, como um pastor precisa ministrar, o que é necessário na vida de um pastor. Se você quer saber se o seu pastor é um homem de Deus ou não, leia 1ª e 2ª Timóteo, sobretudo 1ª Timóteo capítulo 3 e igualmente Tito capítulo 1. A carta de Tito é escrita para outro jovem que também foi mentoreado, discípulo do Senhor, discipulado pelo apóstolo Paulo, jovem Tito, que foi enviado pelo apóstolo Paulo à ilha de Creta para organizar a igreja que estava nascendo e crescendo muito naquela ilha. Então Paulo dá a ele essa missão de ir de cidade em cidade na ilha de Creta e levantar uma liderança espiritual naquela cidade. Um jovem com uma missão incrível. Também uma leitura que nos ensina muito sobre o ministério pastoral. E chegamos a Filemon. É um livro curto de 1 capítulo. Tecnicamente a gente fala até que não existe capítulo em Filemon. Quando a gente trabalha cartas como Filemon, Judas, 2ª e 3ª João, que tem um capítulo só, tecnicamente eles não têm capítulo. Então podemos falar, por exemplo, de Filemon 4.
Filemão 4 significa que nós vamos no versículo 4, não se fala Filemão 1:4. Isso é só uma curiosidade para você ficar sabendo. E aqui é uma história interessante de um escravo que foge do seu senhor. Naquele tempo a escravatura infelizmente ainda não é realidade. Ele se converte a Jesus e ele quer se reconciliar com o seu senhor, ele quer pedir perdão, e o apóstolo Paulo então auxilia e escreve uma carta para aquele que era o senhor de Filemon, recomendando que ele, como crente, recebesse com perdão, com carinho, com amor aquele escravo fugido que também agora era irmão em Cristo Jesus. É uma carta interessante que nos mostra que o amor em Cristo Jesus e os laços em Cristo como irmãos, ele supera questões sociais tão severas, inclusive como a escravatura. E aí a gente finaliza as epístolas paulinas. Essas aqui são as epístolas pastorais. Vamos agora no próximo vídeo falar das demais cartas do Novo Testamento que não são de autoria do apóstolo Paulo. Até o próximo vídeo. Jesus abençoe a sua vida. Boa leitura!